Bom dia, turma, como vocês estão? Gente, primeiramente, queria saber como é que vocês estão nesse quarto bimestre, tá tudo tranquilo para vocês? O ritmo tá puxado? Caso vocês achem que o ritmo tá muito puxado, vocês podem vir falar comigo, tá? Outra questão também que eu queria falar com vocês é que eu queria parabenizar pelas pesquisas que vocês fizeram. Os textos estão ótimos. Eu estou terminando hoje de dar as notas para aqueles que fizeram, tá? Aqueles que não fizeram, por favor, façam até semana que vem. Gente, é quarto bimestre, é o último bimestre do ano. Foi um ano puxado para vocês, para os professores também. Eu acredito que se vocês conseguirem manter as atividades em dia, vocês vão conseguir terminar o quarto bimestre de uma maneira muito tranquila, tá? Então, aqueles que não fizeram atividade, por favor, façam atividade, façam as suas pesquisas. Não é uma pesquisa muito grande, não é uma pesquisa muito extensa, então façam as suas pesquisas para não deixar acumular para o final do bimestre, né? Então, queria parabenizar pelas pesquisas que vocês fizeram, aqueles que fizeram. As pesquisas estão muito boas. Vocês realmente conseguiram entender sobre essa questão do racismo, sobre essa questão estrutural e histórica do racismo. Conseguiram compreender muito bem. Acredito que a leitura do artigo também tenha ajudado vocês, porque eu percebi que alguns textos estão parecidos, mas acredito que seja pela leitura do artigo, tá? O artigo vai ajudar muito a vocês, aqueles que não fizeram ainda, a fazer essa pesquisa, tá? Outro ponto importante é que a nossa P1 vai ser na semana que vem, né? E o que vai cair na nossa P1? Vai cair esse conteúdo sobre racismo e também vai cair sobre o emprego do jovem negro no Brasil, tá? Então, nós vamos hoje eu vou explicar para vocês esse conteúdo sobre racismo, tá? E na aula que vem, eu vou explicar para vocês o conteúdo sobre o emprego do jovem negro no Brasil, tá? Então, hoje eu vou passar para vocês esse vídeo e vou deixar também aqui na plataforma um artigo ou uma matéria a respeito do tema que nós vamos trabalhar na semana que vem, para que vocês possam ler durante a semana, porque nós só temos uma aula, né? Para que vocês possam ler ao longo da semana, não vai ser um texto muito grande, para que na quarta-feira que vem vocês consigam estar com o conteúdo mais fresco na cabeça, tá bom? Então, mais uma vez, parabéns àqueles que fizeram a pesquisa, o texto ficou muito bom, gostei que vocês colocaram os aspectos históricos, colocaram os aspectos sociais também do racismo, isso ficou super interessante. Quero saber se vocês gostaram do artigo que eu passei, também é um artigo muito bom, né? E ele também vai ajudar vocês no momento da prova. Então, quando vocês forem fazer a prova de empreendedorismo, vocês estejam com o artigo ao lado de vocês, tá? Pode ser impresso, pode ser no computador, tanto faz. E também com a matéria que eu vou passar para vocês sobre o emprego do jovem negro no Brasil, tá? Que nós vamos estudar e nós vamos trabalhar esse tema do emprego do jovem negro no Brasil na nossa próxima aula. Então, a aula de hoje, o que eu fiz? Eu li as pesquisas, estou terminando de dar a nota para vocês, porque eu estou respondendo pesquisa por pesquisa, tá? Então, a cada pesquisa que eu estou lendo, eu estou fazendo um comentário sobre aquele conteúdo que vocês fizeram, um comentário particular, um comentário pessoal, por isso que eu estou ainda terminando de comentar. E a aula de hoje eu fiz com base tanto no artigo como também na anotação de vocês. Então, eu peguei pontos importantes da anotação que vocês fizeram, dos resumos que vocês fizeram, das pesquisas, e eu vou dar a nossa aula de hoje com base nisso, tá bom? Então, vamos começar para não ficar muito longo. Então, eu anotei aqui no caderninho os pontos e eu vou explicando cada ponto, tá? O primeiro ponto são os problemas étnico-raciais. Como assim, problemas étnico-raciais? Bom, nós sabemos que o Brasil ele é um país que tem uma população negra muito grande, e essa população negra ela vem em virtude de vários fatores, vem do fator de imigração, vem do fator dos negros que foram escravizados e trazidos para o Brasil, também vem do fator dessa mão de obra barata e escrava que o Brasil teve, né? Então você tem um Brasil que ele tem um país que ele tem uma população negra considerável e essa população negra ainda sofre discriminação. Por quê?
Porque não somente o Brasil, mas também boa parte do mundo acredita que o embranquecimento da pele humana simboliza uma simboliza poder, simboliza pessoas mais, como eu posso dizer? A maioria do Brasil não, a maioria do mundo acredita que esse embranquecimento da pele humana simboliza um status, simboliza uma importância. E quando na verdade não é, nós sabemos disso, nós sabemos que não tem essa diferenciação, não tem que ter essa diferenciação, ainda mais num país onde a maioria é negra e essas mãos negras contribuíram muito para a história do país, contribuíram muito para tudo o que nós temos hoje e o mínimo que eles merecem é respeito, né? O mínimo, é o mínimo, tá? Isso todos nós temos que ter. Então, você tem esses problemas étnico-raciais, que são problemas que eles advêm somente por a pessoa ser negra. Então, por exemplo, vocês já devem ter visto alguns casos de pessoas negras que são presas por nada. Às vezes a pessoa está andando na rua e às vezes ela é presa por nada. E aí às vezes são implementadas coisas na bolsa delas e às vezes elas são presas por terem feito nada, apenas por serem negras. Isso acontece muito no Brasil. Ou então pessoas que às vezes vão na loja e ficam segurança atrás para ver se a pessoa vai fazer alguma coisa. Gente, isso é um problema justamente étnico-racial, é um problema que ele vem só porque a pessoa é negra, a pessoa não fez nada, mas tem toda uma interferência da sociedade preconceituosa e racista em torno disso. Então, as pessoas acabam fazendo coisas somente pela cor da pessoa. Então, por exemplo, quando você tem um segurança que vai atrás de uma pessoa na loja e fica perseguindo essa pessoa porque ela está ali, fica todo momento atrás dela até ela sair da loja para ver se ela vai levar alguma coisa, mas não fica atrás de uma pessoa branca. Quando você tem, às vezes, uma pessoa que vai em busca de uma oportunidade de emprego e ela não é empregada só porque ela é negra, mas a outra pessoa branca foi. Enfim, todos esses casos que nós aqui no Brasil já conhecemos, né? Outro ponto que vocês também colocaram nas pesquisas foi a respeito da discriminação no país que é pluralitário. Como assim? É um país que ele é miscigenado. O Brasil ele tem interferências de várias culturas, o Brasil tem interferências de vários países. Então, o Brasil ele tem a sua base, a sua cultura e a sua descendência muito plural. Por quê? Porque quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses, teve uma onda de Portugal de trazer vários imigrantes para o Brasil, para que além de popular o Brasil, além de você ter uma população no Brasil que não fosse uma população somente indígena e portuguesa, você também tem a vinda desses povos para cá em busca de oportunidades, porque quando o Brasil foi colonizado por Portugal, era um país novo, era um país das oportunidades, era uma colônia das oportunidades. Então, muitos imigrantes vieram para o Brasil. E o Brasil, como é um país muito grande, ele é um país muito plural. Então, você tem um país onde as pessoas são totalmente diferentes umas das outras, tanto no aspecto físico como na coloração. E mesmo assim, você ainda tem essas questões de racismo tão afloradas no Brasil. É importante a gente ressaltar que o Brasil ele não se considera um país racista. Tem uma pesquisa do IBGE que diz isso, que o brasileiro não se considera racista. Porém, a gente sabe que ele é, né? Porém, a gente sabe que, não vamos generalizar, mas sabemos que o brasileiro ele tem algumas atitudes racistas. Eu já dei um exemplo e vou voltar a dar esse mesmo exemplo. Quando uma pessoa vai numa loja, somente por ela ser negra, fica um segurança na cola dela até ela sair da loja. Então, são casos pontuais, mas que acontecem muito ainda no Brasil. Outro ponto que vocês colocaram foi a pouca participação negra nos cargos de chefia. Gente, isso é uma questão super importante. Vocês têm que refletir o seguinte: quantos professores negros vocês têm? Vocês têm mais professores negros ou mais professores brancos? Não digo somente desse ano, eu digo durante toda a sua história escolar. Durante toda a sua história escolar, quantos professores você lembra que são negros e quantos professores que você lembra que são brancos?
E quantos advogados você vê que são negros e que são brancos? Quantos médicos, quantos engenheiros, enfim, quantos cargos, quantas profissões que necessitam de um nível superior, você vê que são pessoas negras. Isso é um caso super importante para ser conversado, porque existe nas universidades federais, né, uma política pública chamada cotas. E essa política pública, ela é em prol da inserção dessa população negra na... Que estranho. Essa política pública de cotas, ela é responsável pela inserção desse negro, dessa população negra, nas universidades. E assim, eles conseguem ascender socialmente. O que é ascender socialmente? É se formar e conseguir, assim, ser inseridos nesses grandes cargos. É importante frisar, gente, que qualquer emprego é digno, tá? Não estou dizendo que somente os empregos de grandes cargos são importantes, não é isso. Todos os empregos são dignos. Quando você quando você para analisar e perceber que a maioria das pessoas que estão em cargos de chefia são pessoas brancas, e você tem um país onde a maioria do país é de uma população negra, essa conta não fecha. Então, nós deveríamos ter pelo menos uma diversidade de cores aí nos cargos, nos altos cargos, não somente as cores brancas, tá? Então, quando você vai na Universidade Federal, isso hoje, na atualidade, tem mudado. Mas antigamente, por exemplo, sei lá, há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, quando você ia na Universidade Federal, você via a maioria dos alunos brancos, a maioria dos professores brancos também. E a população negra não tinha acesso a essa universidade porque por questões históricas, né? Outro ponto que vocês colocaram aqui é o contexto histórico da escravidão. Então, esse contexto faz todo sentido, você imagina. A abolição da escravidão foi em 1888. Imagina só, nós estamos em 2010. Nós temos pouco mais de 100 anos que a escravidão foi abolida. 100 anos, pouco mais de 100 anos que a escravidão foi abolida. Pensa comigo, durante a história do Brasil inteiro, da colonização do Brasil, né? Porque a história do Brasil ela vem muito antes da colonização, nós sabemos disso. Mas durante a história da colonização do Brasil, você tem essa população negra sendo muito importante para o trabalho, para a economia do país, tá? Então você tem pessoas que foram traficadas dos seus países, do seu continente de origem, que é a África, e trazidas para o Brasil e foram escravizadas. Quando elas chegam no Brasil e são escravizadas, elas têm a estimativa de vida muito baixa, então elas não conseguem viver muito. Por quê? Porque o trabalho é muito pesado, o trabalho ele é subhumano, eles não são tratados como humanos, né? Você pensa isso, um ser humano não ser tratado como humano, isso já é muito, muito pesado, né? E quando a escravidão acaba, com muitas aspas, né? As pessoas vão para onde? Bom, imagina só que você foi traficado da África, trazido para cá, escravizado. Você não fala a língua das pessoas que estão aqui e agora a escravidão acabou. Para onde é que você vai? O rei não vai te dar uma chácara para você morar, não vai te dar uma casa. Os donos de escravos, os donos das fazendas não vão te dar um emprego. Você vai para onde? Bom, você pode ir para o Quilombo, que é um lugar onde os negros escravizados e os índios buscavam refúgio, no meio da mata. Você pode ir para as periferias, e quando eu falo de periferia, não estou falando no sentido de discriminação, não. São realmente as regiões periféricas, né, que estão ali à margem, são as regiões marginalizadas, que estão à margem da sociedade, tá? Ou então eles continuam nas fábricas, trabalhando em troca de alimentação e moradia, e eles continuavam, por exemplo, na senzala e comiam a mesma coisa que eles comiam antes. Então a escravidão ela demorou realmente para acabar. Então ela teve a abolição em 88, mas até ela acabar mesmo, efetivamente, na maioria demorou mais. Então, beleza, você tem uma população que teve a abolição da escravidão e eles foram para as regiões marginalizadas, não conseguiam emprego, não conseguiam uma forma de conseguir se alimentar, de conseguir viver.
Aí já começa a diferenciação. Enquanto a população branca estava ali com as suas fazendas, eram políticos, eram amigos dos políticos, enfim, a população negra ficou reclusa. A população negra teve que se reinventar. Então, teve que arrumar emprego, às vezes não conseguia, às vezes não, muitas vezes não conseguia, os empregos que conseguiam pagavam muito pouco e, consequentemente, você vai pensar primeiro em se alimentar e depois que você vai pensar, por exemplo, em estudar, em buscar uma faculdade. Primeiro você busca as necessidades básicas, que são se alimentar e ter uma moradia. Depois que você supriu isso, que você vai buscar outras coisas. Então, nesse exato momento, quando a abolição da escravidão acontece, esses negros escravizados, que agora são ex-escravos, são ex-negros escravizados, eles buscam uma nova forma de vida. Eles começam agora a buscar formas de subsistência. Enquanto os brancos já estão lá na universidade, já são médicos, advogados, já são políticos, donos de fazendas, né? Então você tem essa história da população negra que tem pouco mais de 100 anos, que não é escravizada, tentando se reinventar. Então você tem essa história das pessoas que não seguiu emprego, que foram conseguir emprego muito depois e ganhando muito pouco. As pessoas primeiro pensam nas necessidades básicas, como alimentação e moradia, depois que ela vai pensar numa faculdade. Então, isso já tem um atraso. Enquanto uma população branca já está lá na frente com todas as oportunidades, uma população negra ainda está tentando se alimentar e sobreviver. Você pode pensar assim, professora, mas eu conheço várias pessoas negras hoje que têm uma condição de vida boa, eu sou uma pessoa negra que tem uma condição de vida boa, muito bem, mas nós estamos falando da questão histórica, né? Nós estamos falando da questão histórica e como essa escravidão interferiu na vida das pessoas negras quando elas foram, quando teve a abolição, tá? Outro ponto importante, bom, voltando para os cargos de chefia. Então, você imagina, tem pouco mais de 100 anos que a escravidão acabou, né? Então, tem pouco mais de 100 anos que a população negra está tentando chegar nesses cargos de chefia. Enquanto a população branca já estava nesses cargos de chefia durante a história da humanidade inteira. Então, se você tem a inserção desses negros em pouca quantidade nas universidades, eles também vão chegar em pouca quantidade nos cargos de chefia. Por isso que tem a política de cotas, que alguns são contra e outros são a favor. É uma política pública de cotas que ela visa somente a inserção desse negro na universidade, para que a população negra consiga chegar na universidade e consiga ascender socialmente, tá? Outro ponto importante é a crítica da mistura das raças. Vocês sabiam que no Brasil, no início do século XX, teve um movimento chamado movimento higienista. Como assim movimento higienista? O movimento higienista, ele vem da higienização. Então, o governo fez uma espécie não só de política pública, mas o governo fez uma espécie de campanha de higienização, aonde nessa campanha ele falava o seguinte, que você deveria se relacionar e ter filhos com pessoas de peles mais claras e cada vez mais claras. Para quê? Para que aquela sua linhagem fosse ficando embranquecida com o tempo. Então, para a cabeça daquela época, você imagina, século XX, para a cabeça daquela época, para as pessoas daquela época, para algumas pessoas daquela época, claro, o status e o poder, ele adivinha da pele mais clara. Então, as pessoas que tinham pele mais escura, para eles não eram pessoas que eram dignas, não eram pessoas que eram desenvolvidas. Então, eles incentivavam realmente que as pessoas tivessem filhos com pessoas cada vez mais claras. Para quê? Para que a população fosse embranquecendo. Isso é muito real, gente. Isso aconteceu mesmo, tá? Então, você tem essa crítica da mistura. Então, o governo, você imagina, a abolição da escravidão acabou em 88. 20 anos depois, 30 anos depois, começou a ter essa propaganda, essa política de embranquecimento. Então, você já tem aquela população negra que agora está tendo que buscar onde vai morar, está nas periferias, está tentando buscar um meio de sobreviver, tentando buscar um meio de emprego, um meio de se alimentar, e ainda vem uma política dessa que incentiva o embranquecimento da população.
e diz, olha, só é mais desenvolvido e só vai ter um status maior a pessoa que for branca. Então você tem que embranquecer a sua linhagem. Isso é muito complicado, isso é muito pesado, né? E para finalizar, influência disso nos dias atuais. Bom, professora, qual que é a influência desses pontos nos dias atuais? Bom, nós estamos a cada vez mais buscando a inserção dessa população negra no mercado de trabalho, nas universidades, nos cargos altos, não somente nos cargos baixos, né? Então, quando você consegue entender a história, você consegue entender a importância da inserção dessa população negra na sociedade, no seguinte sentido de empregos e cargos e universidade. Por quê? Porque se você tem uma população que ela sofre há muito tempo, ela é marcada por esse sofrimento, a história dela é marcada por esse sofrimento, e há pouco mais de 100 anos ela não é escravizada, ela ainda está tentando se reinventar e se reencontrar, mas ela ainda sofre racismo nos dias atuais. Mesmo que a população inteira saiba do que aconteceu, mesmo que a população inteira saiba que uma cor de pele não vai alterar se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim, enfim, isso não diz nada. Mas ainda existe racismo. Então, quando a gente para entender que existe uma dívida histórica com essa população, uma dívida histórica no sentido de você ajudar essa população, você incentivar que essa população entre na universidade, incentivar que essa população consiga ascender socialmente, isso acaba sendo um fator social. Então, quando você tem uma população brasileira, que a maioria da população ela é miscigenada, a maioria da população ela é negra, e mesmo assim a maioria da população ainda é racista, isso é um problema. Porque a população brasileira tem que entender o seguinte, que todos são iguais. Claro que nós temos esses sentidos, que nós temos que apoiar a população negra a entrar na universidade, a estar na escola, né? Porque é um papel social. Bom, gente, para finalizar, eu queria falar para vocês o seguinte. Quando a gente fala sobre racismo, é um assunto super importante, tem que ser trabalhado, porque como eu falei para vocês, a escola é uma extensão da vida. Quando vocês se formarem na escola, vocês vão levar ensinamentos da escola para a vida de vocês. Então, quando você tem na escola de vocês uma matéria ou um assunto que fala sobre o combate ao racismo e te explica a função histórica disso e te explica o motivo de tudo isso estar acontecendo, do motivo do desnivelamento social de acordo com a cor no Brasil, você consegue entender o motivo de não haver sentido para haver racismo, tá? Você consegue enxergar o motivo de haver um sentido, sim, para que existam políticas públicas que ajudem essa população, existam políticas públicas para que essa população seja inserida na universidade, que essa população não fique desamparada, que essa população tenha acesso a empregos, a cursos. Por que eu digo isso? Porque se você vai nas regiões mais periféricas, a população que está ali, em sua maioria, é negra, porque ela ainda está ali. É uma população que está ali desde o início, desde o fim da escravidão. Então, é uma população que ainda está ali tentando se reerguer. É uma população que vem de gerações em gerações. Então, é uma população que merece sim um respeito, que merece sim um cuidado do Estado e que merece sim que a população entenda que não deve ter racismo, tá, gente? Bom, a aula foi extensa, foi uma aula de 22 minutos, mas acredito que vocês tenham conseguido entender o conteúdo. Como eu disse para vocês, eu vou deixar aqui na plataforma também um link ou um artigo sobre a inserção do jovem negro no mercado de trabalho, tá? E vocês vão ler, vocês têm uma semana para ler, daqui até quarta-feira que vem, para a gente poder trabalhar na aula que vem, tá? Porque são esses dois conteúdos que vão cair na P1, racismo e a inserção do jovem negro no mercado de trabalho, tá? Gente, qualquer dúvida vocês podem me chamar. Professora, não concordei com o que você falou, podem me chamar também, que a gente pode discutir, pode conversar, tá? Tudo é um diálogo.
tudo é um diálogo, acredito que a conversa é a melhor forma, mas realmente foi uma aula que eu acho que é importante, é um conteúdo que cai muito no Enem, que cai muito no PAS, que cai muito no vestibular, é um conteúdo, é um assunto que está sempre sendo trabalhado nos jornais, nas mídias, e para vocês que estão no ensino médio vão daqui a algum tempo para fora da escola que vocês vão se formar, vão fazer faculdade, vão trabalhar, enfim, vocês vão se deparar com essa realidade fora da escola, né? E vocês vão tomar uma decisão com base no conhecimento que vocês já têm, né? Porque às vezes as pessoas falam que agiram daquela forma com racismo porque elas não tinham conhecimento daquele assunto. Então, quando você já tem um conhecimento, ser racista é uma opção, né? Então, podem me chamar para conversar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Obrigada e tchau.